que está acontecendo? É um tema que meio, né, entre os progressistas, um tema meio proibido. Mas a gente achou que tinha que trazer esse tema para cima da mesa aqui. É um tema muito importante, que é a crise profunda pela qual está passando o IBGE sob o mandato, sob a presidência de Márcio Portman. Por que é um assunto delicado? Porque o Márcio Portman é alguém da esquerda, né? Um economista, inclusive assim, nem é um economista progressista, é um economista mais à esquerda. Então havia uma enorme expectativa na entrada dele que fosse virada a página daquele período terrível do bolsonarismo que deixou o IBGE muito combalido e que tivesse um momento esplendoroso do IBGE. Não é o que está acontecendo. Né? São crises sobre crises desde o início da gestão do Márcio Portman e essas crises estão se aprofundando nos últimos meses. Ontem, né, 2 diretoras saíram em meio à crise, né, então não são, é um total já de 4 pessoas da direção do IBGE que nos últimos meses abandonaram a direção ou foram empurradas para fora, vamos saber desse detalhe daqui a pouquinho, pela gestão do Márcio Portman, ou Postman, como preferirem. A situação é tão dramática ali que é um negócio, vou ser sincero, eu nunca vi algo assim acontecer. O Márcio Portman está proibindo, entrou com uma ação judicial para proibir que o Sindicato dos Servidores do IBGE use a sigla do IBGE no nome. Vocês imaginam, né? Por exemplo, a reitoria da UFBA, né, fazendo menção aí à professora da UFBA, Patrícia Valim, que esteve com a gente aqui, ela proibiu os professores de usarem o nome da UFBA na ADUFBA, Associação dos Docentes da Federal da Bahia. Um negócio, eu nunca vi um negócio desse. Vamos conversar sobre isso e entender o que está acontecendo com um dirigente histórico dos trabalhadores do IBGE, o Paulo Lindsay, que é diretor da Executiva Nacional da ACIBGE, Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do IBGE. Paulo, muito bem-vindo. Como está você? Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Estou bem, né, dentro do possível. Né? Agradecer aqui o espaço de fala, né, para que a gente possa tentar esclarecer, né, todo esse cenário, né, que está acontecendo no IBGE, né, para que muitas informações estão sendo distorcidas na própria mídia, né, de forma equivocada, e aí eu estou me colocando aqui à disposição para dar alguns esclarecimentos sobre a real situação. Como é que é o seu sobrenome, Paulo? Como se fala o seu sobrenome? Fiquei na dúvida se é Lindsay, Lindesai, como é que se fala? Lindsay, de origem dinamarquesa. Lindsay. Meu bisavô era dinamarquês e eu herdei. Legal, Lindsay. Tá bom. Obrigado. Paulo Lindsay, então, diretor da ACIBGE. Bom, dá o cenário para nós, que crise é essa inesperada? Ninguém esperava que a presidência do Márcio Portman fosse se desenvolver com essa crise. O que está acontecendo, Paulo? Como você falou aí, nem nós, do Trabalhadores e Sindicato, esperávamos que isso ia acontecer. Nós depositamos bastante esperança, né, na mudança da presidência quando ele chegou, né, um presidente totalmente voltado para a questão social do país, né? Inclusive, o sindicato abriu as portas e a posse do presidente Postman foi na sede do sindicato, né? Onde o sindicato abriu com o coração e a mente o espaço para que ele pudesse tomar posse, né? A gente imaginando que a gente haveria daqui para frente uma relação mais democrática, já que a gente vinha de alguns presidentes, né, colocado no governo Bolsonaro e Temer também, que não impossibilitava, né, que a gente tivesse uma relação mais democrática dentro da instituição, dentro do instituto, né? Porque o sindicato ele sempre tem como um dado histórico, né, uma reivindicação histórica, a eleição para dirigentes do IBGE, né, tanto para a presidência como diretores e coordenações e gerências.
né? Porque nós, do sindicato, somos eleitos pelos trabalhadores, nós não caímos de paraquedas, né? Mas no IBGE, a gente ainda não conseguiu avançar nessa situação, né? Mas a gente está lutando para que isso aconteça e a gente possa ter ingerência, né? Colocar e retirar o presidente quando for necessário, quando não fizer aquilo que o projeto da instituição precisa. Então, chegou uma relação bastante amistosa, né? Várias reuniões aconteceram no início, né? Com o sindicato, e a situação ela começa a azedar quando a gente é comunicado, né? Ele tenta fazer uma reunião com o sindicato, mas não uma reunião para discutir a Fundação IBGE+, e sim para comunicar a criação, já no cartório, já há 2 meses já tinha acontecido isso, da Fundação, e nós nos recusamos a participar dessa reunião porque a gente não queria ser comunicado, a gente queria participar do debate da necessidade ou não da criação da Fundação IBGE. A gente precisava entender, né? Nós estamos sendo... É uma fundação de direito privado para receber recursos privados, é isso? É uma fundação de direito público-privado, né, que, na nossa visão, deveria ter sido criada por lei, né, e ela foi simplesmente feita um registro em cartório, foi feito o seu estatuto, né, registrado no cartório, e passou a existir, né? E nós entendemos que para isso precisaria de um arcabouço legal. E essa fundação, no seu estatuto, ela diz que ela pode fazer convênios com instituições nacionais e internacionais, captar recursos públicos e também privados, e ter uma função muito parecida com o que a própria Fundação IBGE executa, né? Então, eles podem, no seu estatuto, eles podem desenvolver atividade de ensino, que é o caso que acontece na ENSE, de pesquisa, avaliação, tecnologia, de pesquisa estatística geográfica. Então, são funções muito parecidas com o que o IBGE executa, né? E a gente não entende o porquê, porque o argumento do presidente Postman é de que a fundação ela viria para suprir uma necessidade de orçamento, né? Já que o IBGE, nos últimos anos, né? Pelo menos nos últimos 10 anos, no mínimo, né? Tem um orçamento insuficiente para executar o seu plano de trabalho, e uma das saídas, na visão dele, seria a criação da fundação, que poderia captar recursos públicos e privados, e aí conseguir fazer o plano de trabalho do IBGE. Mas só que, com essa fundação, abre várias portas, né? Uma delas, por exemplo, é fazer concurso público pela CLT, né, para servidores e também processo seletivo para trabalhadores temporários, né, que é um ataque direto à nossa carreira, que a nossa carreira hoje são trabalhadores concursados pelo regime jurídico único, pela Lei 8.112. Então, se a gente tem hoje a possibilidade de fazer concurso público pela fundação, o que significará o IBGE Fundação Oficial? Não terá mais concurso público? Ou a mão de obra do IBGE será suplida pela Fundação IBGE+? São várias questões que nós estamos colocando, que nós temos dúvidas, e por isso a gente necessita que o presidente Márcio Postman nos atendesse. No começo ele nos atendeu, e quando houve essa discordância, começou aí os ataques, né? Porque nas reuniões que eles se fizeram com o sindicato, com a direção, que eu participei de quase todas, vários compromissos foram colocados na mesa, né, e acordados com o sindicato. Uma delas, por exemplo, foi quando o governo federal fez uma portaria do PGD, que é o Programa de Gestão, né, do Serviço Público Federal. O governo Lula fez uma portaria e que todas as instituições públicas deveriam se adequar. E aí ele fez uma portaria interna do IBGE, que antes de sair a portaria, o sindicato conversou com ele, e ele se comprometeu que antes de sair a portaria, ele ia consultar os trabalhadores do sindicato para ver da melhor maneira possível, onde a gente pudesse conseguir um consenso, porque nenhum trabalhador do IBGE quer privilégio, né? Porque é colocado como se a gente quer trabalhar o tempo todo em home office, né, teletrabalho, né? A gente quer privilégio. Não, a gente não quer privilégio. O trabalhador do IBGE tem consciência do seu papel, né? E por isso a gente precisa que as discussões sejam feitas de forma mais democrática, né? É isso que a gente espera de um presidente
que tem essa visão progressista, né, no país. Isso não está acontecendo. Essa situação, que aparentemente é colocada na mídia como possibilidade das intervenções, né, nos dados do IBGE, né, manipulações, isso não é verdade, porque o servidor do IBGE nunca permitiu, o presidente mesmo também nunca fez nenhuma solicitação disso, ele é um cara íntegro, né, e é um cara que não foi colocado para fazer isso, apesar da mídia tentar falar que isso está acontecendo, né, eu afirmo que isso não acontece, porque nós temos um papel primordial como servidor do IBGE. Eu sou um servidor do IBGE há 43 anos, estou na ativa e já passei por várias gestões nesse instituto, né, desde a década de 80 para cá, e a minha geração representa na história do IBGE quase 50% da história do IBGE. Então, nós sempre lutamos e sempre defendemos a instituição. A CBGE Sindicato Nacional tem uma característica muito diferente de outros sindicatos, que além de a gente defender os direitos trabalhistas, os direitos da carreira, nós também defendemos o Instituto, porque nós sabemos que o capital mais precioso que o IBGE tem é exatamente a sua credibilidade. Então, nós, como servidores, nós nunca admitimos que nenhum governo ou qualquer ator externo ao IBGE, ou mesmo interno, pudesse fazer alguma manipulação. Várias tentativas houveram ao longo da história do IBGE, mas sempre rechaçada pelo corpo técnico, porque nós sabemos qual é o nosso papel no Estado brasileiro. Nós somos guardiões das estatísticas da geociência desse país, e a gente nunca ia permitir, porque nós sabemos a importância do IBGE para as políticas públicas e também para as políticas privadas, porque não existe nenhum tipo de ação nesse país que não seja usado os dados do IBGE, né? Então, esse é o papel da CBGE, e como a gente está fazendo a resistência, né, a gente está sendo taxado de, né, inclusive na mídia, de estar mentindo, de estar fazendo ilações e praticamente nos colocando à direita. Nós não somos um sindicato, somos um sindicato que sabemos o nosso papel na sociedade brasileira, né? Nós sabemos que nós não pertencemos a governo nenhum, nós somos órgão de Estado, e por isso a gente vai defender sempre, né, a qualquer um que queira fazer algum tipo de intervenção no IBGE. E nós entendemos que a Fundação IBGE+, abre essas possibilidades, né, de você fazer alterações que vai impactar, né, no Instituto e também no seu corpo técnico, né? Então, porque a gente começa a colocar pessoas que não são da carreira do IBGE dentro do IBGE pela Fundação IBGE+, a gente não sabe aonde isso vai parar. E aí o sindicato, a partir dessas interrogações, alertou da possibilidade de isso acontecer. E o presidente e a diretoria do IBGE têm colocado na mídia que nós estamos mentindo. Se nós estamos mentindo, por que tantos diretores estão largando o cargo? Nós estamos falando que a crise não é uma picuinha do sindicato com a presença do IBGE ou com a direção, né? Se fosse isso, não chegaria a exoneração de 4 diretores, né, de importância, principalmente a diretora da DPE, a diretoria de pesquisa, e agora o diretor da DGC, a diretora da DGC também sai, né? E vários outros que largaram o seu cargo. Então, e a insatisfação do corpo técnico. E aqui nós estamos falando da cúpula, nós estamos falando dos coordenadores, estamos falando de gerentes que fizeram uma carta aberta, né, mostrando satisfação. Eu vi, né? Quase 200 assinaturas, né? Sim, quase 200 assinaturas. E aí essa carta mostra que não é uma picuinha do sindicato, que se fosse uma relação do desgaste do sindicato para o presidente do IBGE, a gente não teria tido essa reação do corpo técnico, né? Mas isso é uma prova. E a gente quer alertar também para... A gente tem procurado vários atores no governo para que façam uma intervenção, porque o sindicato quer o retorno da democracia, o diálogo, sentar com o presidente para que a gente possa conversar. No dia 29, teremos aqui uma reunião, né, com a diretora executiva, a Flávia Vinhas,
E no mesmo dia, na parte da manhã, 10 horas, nós estaremos fazendo um ato na frente da sede do IBGE para demonstrar para a direção a nossa insatisfação. Porque a cada hora aparece um ataque antissindical ao sindicato e aos trabalhadores, né? E sempre nas notas do presidente vocês veem que é ameaça ao sindicato, né? Então, a gente não pode permitir isso, que nós somos um sindicato de mais de 40 anos, um sindicato que lutou contra a ditadura, né? E não vai ser num governo que a gente ajudou a eleger que a gente vai ter esse tipo de conduta, que a gente não pode permitir, não vamos aceitar, né? Porque isso pode respingar no próprio governo, né? Porque nós não estamos falando de qualquer órgão, nós estamos falando do principal órgão do Estado brasileiro, que chama-se IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, diante dessa situação, a gente tem alertado aos vários atores da necessidade dessa intermediação para que a gente baixe a fervura dentro do órgão e a gente volte à normalidade para que a gente possa executar nossas tarefas. Nós estamos aí na iminência do censo agropecuário, né? E uma última coisa aqui falar que se o argumento do presidente Postman para a criação da Fundação IBGE+, ele diz que é necessário porque o IBGE não tem um orçamento consistente que possa ajudar a cumprir o seu plano de meta. Se o IBGE não tem um orçamento, e a gente sabe que não tem, né, porque ele pegou um instituto com várias precariedades, principalmente financeira, né, o que se pode fazer, enquanto IBGE fundação do Estado brasileiro, é ele buscar o parlamento, buscar o presidente da República, o Ministério do Planejamento, para que possa melhorar o orçamento do IBGE, que nós estamos aí na iminência de aprovar uma LOA de 2025. Isso poderia ter sido feito, em vez de criar uma fundação IBGE+, né? Porque o IBGE já é uma fundação. Para que você criar uma outra fundação? E a gente tem visto que a criação de fundações no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem dado bastante água, né? Bastante problemas, né? Problemas de corrupção e etc. Né? Então, a gente fica muito com o pé atrás, né? Com tudo que está acontecendo, porque as fundações privadas que tem aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, elas não estão resolvendo o problema da gestão. Pelo contrário, está trazendo vários problemas. Nós temos o exemplo aqui da Fundação de Saúde, aqui no Rio de Janeiro, com a questão do transplante, né? E isso teve um problema bastante grave, Paulo, no Estado brasileiro. Primeiro, um aspecto menor, mas se eu entendi, algo importante do ponto de vista político, né? Vocês não estão pedindo a cabeça do Márcio Portman, não estão propondo que ele deixe de ser presidente, nem nada. Se eu entendi, o que vocês estão querendo é abrir um canal, uma normalização do diálogo, é isso? Sim, a gente nunca teve essa intenção de pedir a cabeça do presidente em momento nenhum. O que nós queremos é que volte à relação que tinha no começo do mandato dele, né? Que é sentar com o sindicato, porque não adianta tentar desqualificar o sindicato. Nós somos um sindicato nacional há mais de 40 anos e nós somos representantes da categoria. Isto está garantido na Constituição, no artigo 8º. Nós não somos um ente que caiu de paraquedas dentro do IBGE. E, por conta disso, não é a menor possibilidade de ser tratado como um ente que não representa os trabalhadores, que não é verdade. Nós fomos eleitos e representamos os trabalhadores. E o que a gente quer, em nome dos trabalhadores do IBGE, é exatamente sentar e tentar voltar, porque a gente sabe de todas as dificuldades que o presidente Márcio Postman passa dentro do Instituto, porque nós somos servidores do IBGE. Como é que nós, trabalhadores do IBGE, vamos permitir que os dados do IBGE pudessem ser manipulados? Se nós sabemos que o capital mais importante do IBGE é a sua credibilidade. Isso nunca vai acontecer, nem no governo do Lula, nem no governo de ninguém, né? Então, o que nós queremos, nesse momento, é que o governo federal, né, o presidente Lula, possa fazer uma interferência junto à direção do IBGE e volte a nos atender, nos receber, para a gente discutir essa situação grave que afeta todo mundo, porque afeta os trabalhadores, afeta a direção do IBGE, afeta o IBGE a gestão e afeta o sindicato, porque sim, nós estamos com a credibilidade em jogo, né? Paulo, sim, muito importante isso. Você trouxe uma revelação que eu não tinha ideia disso.
Eu fiquei impactado com essa revelação sua, que é a de que, ao longo da história, os poderes de plantão, e aí vamos falar, sobretudo agora recentemente, de Temer e Bolsonaro, fizeram, de fato, tentativas de interferir nas pesquisas do Instituto, e que foram os trabalhadores, a área técnica do Instituto, que inviabilizou, impediu manipulação de pesquisa no Instituto, é isso? Sempre foi isso. Se você contar na história do IBGE, não só no governo Temer e Bolsonaro, mas na história do IBGE, no governo militar e ditadura e outros governos, essas tentativas sempre houveram. Mas como nós... por isso é importante aqui deixar uma coisa bem clara. Nós não podemos ter no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística funcionários, servidores, regidos pela CLT. Claro que não tem estabilidade. Como é que você vai fazer isso? Exatamente. Só que agora, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de desobrigar a União de fazer concurso obrigatoriamente pelo regime jurídico único da CLT, você abre a porta do inferno. E agora o governo, né, e as instituições públicas podem utilizar dessa manobra de contratar, de admitir por concurso, porque eu sou um servidor que eu falei para você aqui de 43 anos. Eu entrei no IBGE exatamente nesse estado loteado. Eu entrei em 81, dia 30/11 de 81, eu entrei por processo seletivo, porque na minha geração não tinha mais concurso público para a maioria dos cargos do serviço público. Tá? Então, a gente entrou no estado loteado, onde tinha vários atores que mandavam no serviço público. Tinha os políticos tradicionais, os militares, famílias tradicionais, empresários, e é isso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que abre essa possibilidade de contratação de admissão por trabalhadores da CLT e temporários, volta ao estado loteado brasileiro. Perfeito. E aí esse é um tema que nós já tratamos aqui. Nós, como representantes do sindicato, do IBGE e da classe trabalhadora, porque nós estamos lutando com todos os outros setores, nós fazendo parte do FONASEF, que é o Fórum dos Servidores Públicos Federais, nós estamos lutando exatamente para que o Estado brasileiro não caia nessa armadilha, né? Porque a Fundação IBGE+, se aprovada, sem uma legislação, não foi por lei, foi por um registro em cartório. Abrirá a possibilidade de todos os outros órgãos querer fazer sua fundação. Todo mundo vai querer sua fundação. Claro. Né? E como é que vai ficar a gestão pública? Será que as fundações resolverão esse problema? Então, nós, trabalhadores do IBGE e o sindicato, sempre tivemos esse papel histórico de resistir a todo tipo de demanda contra o Instituto e contra o Estado brasileiro. Tá? Por isso, o IBGE tem que ser reconhecido como um órgão de Estado, né? Um órgão que não possa ter nenhum tipo de interferência de governo nenhum. Nós somos um órgão onde a nossa credibilidade e a nossa autonomia técnica e política ela é necessária para que a gente possa executar o nosso trabalho da melhor maneira possível. Tá? Agora, vocês sofrem, vocês e os funcionários públicos, né, aqueles que sustentam, né, essa presença do Estado brasileiro, uma pressão vinda de dois lados. Né? Você tem essa pressão institucional comandada pelo Supremo, que inclusive usurpa as funções do Tribunal Superior do Trabalho e cada vez mais está legislando sobre relações de trabalho no país, coisa que não existia até 20 anos atrás. Né? Então, o Supremo, com uma postura extremamente retrógrada, neoliberal, do ponto de vista das relações trabalhistas. E aí, por outro lado, você tem um governo que... porque eu entendo um pouco esse lado do Márcio Porra, no seguinte sentido, tem o arcabouço fiscal. Só tem dinheiro no país para pagar títulos dos juros da dívida dos bancos e dos milionários e multimilionários. Aí eles não sobra dinheiro. O Estado tem dinheiro, né, Paulo? Mas não sobra dinheiro para ir para o IBGE, para ir para o Ministério da Saúde, para ir para investimento em infraestrutura. Aí a saída que o governo faz é essa. Ontem, o ministro dos Transportes anunciou um programa amplíssimo de privatização das estradas. Aí o dinheiro vai tudo para pagar juros da dívida. Não tem dinheiro por conta dessa obsessão, né, de ajuste fiscal, de déficit zero e de pagamento dos juros da dívida. Dinheiro tem, né, Paulo? Dinheiro tem. Sim, além de eu ser dirigente do IBGE, eu sou o coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida do Rio de Janeiro. Eu estudo a dívida pública do país. Né? Então, junto com a Maria Lúcia Fatorelli e outras pessoas.
Essa questão que você colocou, ela é muito importante. Por quê? Primeiro é o seguinte, não é verdade que não existe dinheiro no país. Né? Se você pegar só em 4 fontes do governo, nós estamos falando aqui de operação compromissada, nós temos aí mais de 1 trilhão e 400. Nós estamos falando aqui de depósito voluntário, nós temos 197 bilhões. Nós estamos falando da conta única do Tesouro, nós temos 1 trilhão e 519. E se a gente ainda colocar nessa conta a reserva internacional, que caiu em 4 meses, 43 bilhões, nós tínhamos 372 bilhões de dólares em setembro, e hoje nós temos 329 bilhões, tá? Uma perda de 43 bilhões, significa que quase 265 bilhões foram perdidos em 4 meses, né, para garantir o lucro do capital, do rentismo, né? A gente não teria essa necessidade de fazer o corte, porque existe no orçamento público, existe 4 variáveis importantes que a maioria das pessoas não consegue perceber, ou não entende. Nós temos a LOA, que nós estamos na iminência de ser aprovado, todo mundo aprova a LOA, mas depois que você aprova a LOA, que é uma autorização de gasto do governo, você tem outros valores que vão ser, ao longo do ano, sendo colocados à disposição. Então, você tem o valor empenhado, o valor liquidado e o valor efetivamente pago. Você sabia que, em 2023, pegando o valor liquidado e o valor pago das 27 funções primárias do orçamento primário da União, o governo deixou de gastar 82 bilhões? Ele autorizou, liquidou, é uma autorização de gasto, mas não gastou. E sabe para onde vai esse dinheiro? Vai para a dívida pública também, além daquele que já é garantido naquele orçamento, a metade do orçamento quase que é para a dívida pública. Então, é uma verdade. A questão, por exemplo, do censo no IBGE, quem garantiu a execução do censo foi os trabalhadores da representação sindical, que fizemos uma campanha imensa, né, para garantir que o censo pudesse sair em 2020, porque não ia sair no governo Bolsonaro, né, e depois tivemos que pressionar o Supremo, né, provocar o Supremo Tribunal Federal, que foi que decidiu que o censo do IBGE sairia em 2022. Né? Mas uma intervenção direta dos trabalhadores e do sindicato. Nós fizemos audiências públicas e tal, porque senão teria censo em 2022. Né? E mesmo você tendo um orçamento que é colocado como insuficiente, nesse orçamento de 2022, o IBGE deixou de gastar, ele liquidou, mas não gastou, do orçamento insuficiente, 257 milhões. Então, e isso não acontece só com o IBGE, todos os órgãos são obrigados a não gastar aquilo que é liquidado em relação ao efetivamente pago. Né? Isso tudo faz parte do projeto neoliberal, porque o que está acontecendo no IBGE hoje não é uma questão de Márcio Postman. Nós estamos falando aqui de um projeto que desde a década de 80 e 90, no finalzinho da década de 80 para a década de 90, foi introduzido. Aqui no IBGE teve uma discussão bastante ferrenha, que era a criação de organizações sociais e agência executiva no IBGE. O sindicato, naquela época, lutou contra tudo isso, não permitiu, teve resistência, e nós conseguimos, naquele momento, que o IBGE não se fosse transformado em uma agência executiva ou numa organização social. Né? Mas esse projeto nunca foi arquivado ou abandonado. Ele foi colocado em stand-by, e ao longo de vários mandatos de presidentes e de governos, eles foram sendo colocados em evidência. No último, a tentativa foi na presidência do presidente Paulo Rabelo de Castro, que tentou criar no IBGE o chamado Pesque Pague, que é vender pesquisas também para quem quisesse pagar. Né? Depois nós entramos uma outra presidente que veio do Banco Mundial, chamada Suzana Guerra. Então, nós temos um projeto neoliberal dentro do IBGE há muito tempo. E aí você vai ver que nos outros presidentes também anteriores fragilizaram muito o órgão, porque hoje nós somos, na ativa, servidores, do IBGE, nós somos em torno de 10 mil trabalhadores. Pouco mais de 3.700 são servidores do regime jurídico único. Tá? E desses 3.700, 900 estão com abono de permanência. A maior parte, mais de 60% da nossa mão de obra hoje é temporária, com salários aviltantes, que nós do sindicato conseguimos melhorar, porque eles ganhavam um pouco mais, ou menos que o salário mínimo. Nós conseguimos que, numa luta, e o Márcio Postman abarcou, né, apoiou essa luta, nós conseguimos que, uma luta histórica, que a gente tivesse, no mínimo, o piso da carreira para os trabalhadores temporários, APMs e APTs, que são os agentes de mapeamento e os agentes de pesquisa de telefone. Né? E
a gente está lutando para que cada vez mais o fortalecimento da carreira do IBGE tenha impacto direto no órgão, porque um órgão como o IBGE, com uma carreira forte, a tendência é que nós possamos cada vez mais ter menos interferência externa ou interna mesmo, de qualquer tipo de governo. Por isso que é necessário que a gente seja transformado num órgão de Estado. Né? Nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando do IBGE. É um órgão que, sem o IBGE, você não caminha para lugar nenhum. Nós estamos em todo o setor da economia. E também da política social, e tudo que você imaginar, o IBGE tem a sua mão. No ROI do petróleo, no PIB, na inflação, tudo. Nós estamos participando e estamos dando nossa força de trabalho. O que o IBGE precisa, em vez de ser esses ataques ao corpo técnico e ao sindicato, é o fortalecimento do nosso instituto, né? Melhorando, fazendo concurso. Né? Nós vamos entrar agora pelo CNU, concurso nacional unificado, em torno de 900 trabalhadores, né, esse ano, mas nós vamos perder 900 trabalhadores que estão bom de permanência. Então, praticamente, o IBGE vai ficar com o mesmo número de trabalhadores que tem hoje, 3.600, 3.700 trabalhadores. Não vai resolver o problema. Né? O que resolve o problema é você ter grandes concursos consecutivos no IBGE e não concurso para CLT, porque se criar uma carreira de CLT dentro do IBGE, você vai ter a ruptura da carreira, porque vai ter um grupo da carreira que vai estar no regime jurídico único, claro, pela Lei 8.112, e outros vão estar pela CLT. Foi exatamente esse estado que eu entrei no IBGE. Tinha um grupo do IBGE que era estatutário na década de 70, até a década de 70, porque em 1974, o governo militar ele editou uma lei que é a Lei 6.185, e essa lei separou os servidores em dois grupos, servidores federais de um modo geral. Os inerentes ao Estado, aqueles que só o Estado faz, era um grupo seleto, tá? Diplomacia, fiscalização, Advocacia Geral da União, Receita e etc. Tá? E os demais que foram colocados na CLT. Né? Foi quando eu entro no IBGE como servidor público, feito um processo seletivo, mas CLT e não estatutário. Legal. Paulo, nossa, muito importante, porque, de fato, a cobertura que a mídia liberal, mídia conservadora está fazendo, por um lado, e que os setores progressistas estão censurando na prática, não estão fazendo, é muito ruim. Eu acho que você trouxe uma voz de defesa firme do IBGE e, ao mesmo tempo, ponderada. Né? Uma voz de ponderação, né? Uma voz em que mantém no foco, né, no eixo, a defesa do IBGE. Né? Acho que essa ficou bem claro na conversa contigo, essa radicalidade na defesa e, ao mesmo tempo, a ponderação para buscar uma negociação que garanta a defesa do IBGE em primeiro lugar. Muito obrigado, viu? Gostei muito. Esclareceu demais para nós aqui. Não, a gente que agradece aqui em nome da IBGE, Sindicato Nacional, em nome dos trabalhadores do IBGE, porque, como você falou, a mídia ela tem várias versões e várias facetas. Inclusive, a gente tem recebido bastante pedido de entrevista da mídia de direita, de extrema-direita, né, porque o objetivo deles é exatamente atacar o governo. E atacar o governo é desqualificar o IBGE. Né? E não só desqualificar o IBGE e atacar o governo, porque se desqualificar o IBGE e as estatísticas dela forem por vinagre, né, como aconteceu na Argentina, né, o país todo vai sofrer consequências disso. Então, nunca podem ter certeza, nós somos guardiões das estatísticas da geociência nesse país. Nós, servidores do IBGE, nunca vamos permitir, né, que alguma interferência no nosso plano de trabalho, porque o IBGE utiliza as metodologias melhores do mundo, internacionais. Nós não fazemos nada da nossa cabeça. Então, mas tem a mídia que quer tirar das nossas bocas, né, informações que não é fidedigna nem verdadeira. Né? Nós estamos colocando aqui, eu como servidor do IBGE, estou colocando aqui, trazendo uma informação que é totalmente necessária para que a sociedade, de um modo geral, tenha certeza de que o IBGE não corre risco. O que pode acontecer é que essas mentiras que são colocadas na mídia, aí sim, com toda essa rede de comunicação hoje que nós temos no mundo, aí sim atacar a imagem do IBGE e transformar o IBGE num órgão desqualificado. Que coisa que nunca aconteceu, não é? Nós somos um dos principais órgãos desse país e vamos continuar sendo. Né? Isso só vai acabar, né,
nem com uma ditadura, porque na época da ditadura a gente também continuou fazendo o nosso trabalho. É claro que é muito mais difícil uma ditadura, mas a gente precisa lutar para que não só a democracia interna do IBGE retorne, né, mas a democracia do país seja garantida. Porque nós estamos vendo o resultado das eleições de Trump aí, né, o que vem acontecendo lá nos Estados Unidos, e nós estamos aí na iminência, daqui a pouco, de ter uma eleição em 2026, e toda essa situação do IBGE pode respingar no próximo candidato que virá defender uma democracia no país, né? E dando muito mais forças, porque com certeza a extrema-direita ela está tentando guardar munição para que quando começar o momento eleitoral, eles vão tentar desqualificar, né, o sindicato, o instituto, com o objetivo de atacar diretamente o IBGE. E deixar aqui claro uma coisa, para os progressistas, nós somos um sindicato que sempre tivemos consciência social, né? Nós somos um social e política nesse país. Nós estamos na rua, desde a pandemia, por exemplo, defendendo essa democracia. E a gente nunca ia permitir, né, ia querer atacar a democracia dentro do IBGE. Pelo contrário, como você falou, a gente quer que o presidente abra as portas, né, e sente e converse legitimamente, ele como representante. Ninguém precisa gostar de ninguém, mas nós precisamos entender que nós fomos eleitos pelos trabalhadores e ele foi colocado no cargo pelo presidente da República. Então, não tem como ele se eximir desse debate, dessa conversa com o sindicato. Ele precisa abrir as portas e nós estamos aqui à disposição de qualquer tipo de conversa para que a gente possa melhorar as relações dentro do IBGE, né, e voltar a colocar o IBGE no patamar que ele merece. Eu conversei com o Paulo Lindsay, que é diretor da Executiva Nacional da ACIBGE, o Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do IBGE. Muito obrigado, Paulo. Vamos continuar acompanhando, tá? Parabéns aí pela jornada de vocês. Tchau, até a próxima. Obrigado.